Paz do Senhor, irmãos. Hoje a palavra de Deus se encontra no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra do Senhor no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, deitar-me faz em verdes pastos fala, que o Senhor não vai deixar faltar para nós o nosso sustento, o pão de cada dia, o alimento para nós. Então o Senhor Jesus, sendo o nosso pastor, não vai faltar o mantimento para nós. Guia-me mansamente às águas tranquilas, Ou seja, a sede da nossa alma, ela não vai ser saciada em meio a águas turbulentas. Não, ela vai ser saciada, a sede da nossa alma, em águas tranquilas, sentindo a presença do Senhor serene, calmo, tranquilo, Como Ele é, como é a voz de Deus. Não de forma turbulenta, Até porque se a ovelha for tomar água, numa corrente de água muito forte, ela pode ser levada. Então, ou seja, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, assim que o Senhor quer fazer conosco, saciar a nossa sede, em águas tranquilas, não águas turbulentas, sentindo a presença dele de forma suave em nossas vidas, não de formas turbulentas. Fala, refrigera a minha alma, porque, ou seja, em meio a tantas tribulações, a tantas dificuldades, às vezes a gente fica mesmo, agitado com o dia a dia, com as coisas, com o prover, da nossa família no dia de amanhã, o que será, no ano que vem, daqui a 2 anos, como será para os meus filhos, para os meus netos. Mas o Senhor, Ele refrigera, a nossa alma, Ele retira de nós essa preocupação. Olha, se você ainda tem alguma preocupação, é porque está faltando algo, porque realmente nós temos que confiar no Senhor. Eu falo isso porque eu sou autônomo, eu trabalho com vendas, representante comercial, autônomo, sem carteira assinada, sem nada, e eu só ganho o que eu vender. E assim, e às vezes eu me preocupava com isso, que eu saía para a rua para trabalhar, para vender, para atender meus clientes, e às vezes eu voltava para casa e não vendia para nenhum cliente. Eu ficava, oh meu Deus, eu preciso prover as coisas, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filhinha de 1 ano e alguns meses, gritinho dela, tenho uma de 11 anos, minha esposa não trabalha, a minha casa é financiada, a prestação da minha casa é quase um salário mínimo, por mês. Então, ou seja, eu ficava preocupado, até o Senhor falar comigo para mim realmente descansar e para mim ser feliz. Sair para a rua, não vende nada, não é para mim voltar para casa triste, preocupado, mas sim é para me confiar no Senhor, ou seja, eu preciso me tranquilizar no Senhor que Ele vai prover. Eu posso passar o mês todo sem vender nada, eu sei que o Senhor vai prover. Atrasei a prestação da minha casa, o Senhor vai prover. E é você realmente, independente do que você estar passando, você ter a alegria do Senhor, você ter a alma refrigerada, refrigera a minha alma. Então, isso aí é o refrigério da minha alma, glórias a Deus. E assim, eu aprendi isso. E assim, já teve mês, confessando aqui de coração aberto para os irmãos, de eu vender e minha comissão vinha em 700 e alguma coisa de reais. Ou seja, não pagava nem a prestação da minha casa. Mas eu vou ser sincero para você, Deus proveu. Não faltou e não atrasei a prestação da minha casa. Glórias a Deus. Então, ou seja, refrigera a minha alma, mas para a tua alma ser refrigerada, nós precisamos confiar. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, ou seja, não se preocupe se está com injustiça com você, Talvez na procura de um emprego você acha que você foi bem, ou você foi mandado embora injustamente, ou estão te acusando injustamente. A nossa justiça, ela vem de Deus. Então deixa Deus fazer a justiça por você, porque Ele está te guiando, é Ele que sabe, da justiça, é Ele que te conhece. As outras coisas, deixa acontecer. Mas aí você fala, mas está acontecendo, Deus não está vendo.
Sim, Deus está vendo. Lembra do cego Bartimeu? Né? Deus ouviu ele na primeira vez que ele clamou, né? Mas provou a fé. Então, confie na justiça divina, né? Fica tranquila, né? Fica em águas mansamente tranquilas. Depois ele vai, né, por amor do seu nome, ou seja, é nós confiarmos em Deus para nós podermos testemunhar. Quanto menos a gente faz e nós vencemos, maior é o testemunho para com Deus. Porque né, se eu sou uma pessoa muito capaz de muita coisa, de prover muitas coisas, então, ou seja, menos é a ação de Deus. Então, por isso que às vezes Deus faz coisas nos impossibilitando de fazer algo, para quê? Para que Ele faça e mostre que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele está com você. Né? Porque assim, o nome de Deus não pode ser apagado da nossa vida. E às vezes, nós estudando, buscando muitos conhecimentos, buscando estratégias, né? Então às vezes a gente acaba colocando isso na frente de Deus. Não, tudo isso é bom, importante e necessário, mas Ele na frente. Buscai primeiro o reino de Deus. Amém? Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, olha só, você pode andar no vale da sombra da morte. Eu vou completar aqui, ó. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, ou seja, não importa onde, eu não vou dizer onde você está andando ou onde você precisa de andar. Né? De repente, na sua faculdade, na sua escola, no seu local de trabalho, tem pessoas, né, que querem acabar com você, que querem matar você, ou até mesmo na sua vida secular, né? Ou até mesmo na sua vida espiritual estão te atacando. Olha, o Senhor é o teu pastor. E ainda que você esteja passando por isso, pelo vale da sombra da morte, pelo desespero, você não deve temer. Não tema, não fique com medo, porque o Senhor é contigo. Deus é contigo, né? Mal algum temeria, porque nada vai te acontecer. Aí fala, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, né, nessa sombra da morte, nesse mundo de injustiça, o Senhor, olha só ainda o que ele faz, ele vai nos corrigindo, ele vai nos ensinando. Né? Ou seja, o Senhor não só cuida de nós e deixa a gente que nem um abobado, um abestalhado. Não, vara e cajado fala de ensinamento, de disciplina. Né? Por isso que nós vamos tendo experiências, né? Por isso que nós vamos ficando mais fortes. Por isso que coisa que nós fazíamos, já não fazemos mais. O quê? Experiência, né? A vara e o cajado, o conserto do Senhor nas nossas vidas. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Olha que lindo. Isso o Senhor fala de nos honrar contra aqueles que nos afrontam, contra aqueles que nos causaram injustiça, contra aqueles, né, que talvez, né, esteja querendo a nossa morte pelo vale da sombra da morte. O Senhor fala que vai nos honrar, né? Mas não é para nós nos exibirmos, né? Porque a mesa fala de se assentar, né? Eles vão ver que você está vivendo uma vida tranquila e vão ver que aquilo que eles estavam falando de você é errado, porque não é você que vai preparar essa mesa, né? Porque se eu fosse escolher a vitória contra os meus inimigos é uma, mas a vitória do Senhor contra os meus inimigos é outra, né? A mesa preparada por quem? Pelo Senhor. Então, se você está fazendo alguma coisa para jogar na cara de alguém, não. É o Senhor que vai fazer, o Senhor vai desenrolar, Ele vai trabalhar. E é muito lindo o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Ele vai fazendo coisas pequenas que a gente não entende. Quando a gente vê aconteceu, a gente acorda. Não é mesmo? Não é assim? Então, ou seja, uma mesa preparada pelo Senhor. É o Senhor Deus que vai preparar essa mesa perante seus inimigos. Seus inimigos vão ver a vitória, porque quando eles olharem a sua vitória, eles vão ver que na tua vitória tem as mãos e o dedo de Deus. Então eles vão, né? Ali é um sinal de Deus, porque quando você consegue a sua vitória sozinho, eles só vão ver você. Eles podem até, entre aspas, você pode até ter sua vitória, né, sobre os seus inimigos quando você preparou a mesa. Mas o teu inimigo, né, quando ele vê só a tua vitória. Quando o Senhor prepara a mesa, ele olha, ele vê a tua vitória em quem? Em Deus. Aí ele começa a conhecer o teu Deus, valorizar o teu Deus, temer o seu Deus. Quem sabe até conhecer o seu Deus, conhecer mais. E um dia vocês estarem assentados à mesa junto. Amém?
né? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? Ungir a minha cabeça com óleo, né? Fala assim da nossa direção, né? Do Espírito Santo de Deus. Senhor, dirige a minha cabeça, a minha mente, nesse mundo tribulado, atribulado, Deus. Eu preciso, né? Que o Senhor me ilumine, me guie meus pensamentos, né? Então, ou seja, isso é muito, mas muito importante. O meu cálice transborda, ou seja, que fala da reserva, que é o cálice, além, né, do óleo sobre a cabeça, unge a minha cabeça com óleo, eu ainda preciso de ter reservas de óleo, né? Então, ou seja, então a minha reserva de óleo ela tem que transbordar, ela sempre tem que estar transbordando para que eu venha usar e transborde, usar e transborde. E nunca falte o óleo do Senhor, a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. E não pode, sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor, Jesus é o teu pastor. Então isso, o óleo sobre a sua cabeça, direção, o óleo transbordando, o Senhor Jesus sendo seu pastor, não vai faltar. Não vai faltar a alegria do Espírito Santo na tua vida e a direção. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, a bondade do seu pastor e a misericórdia dele, a bondade é para você ver que o Senhor é bom. Nós não somos merecedores, mas que ele é bom. Você vai começar a conhecer a bondade de Deus para com você, né? O Senhor Deus, ele faz isso, ele mostra a sua bondade para conosco no dia a dia, o seu cuidado. Tudo isso que nós falamos aqui anteriormente, isso é o quê? Bondade. A bondade do Senhor para conosco, né? E a misericórdia me seguirão, porque só a misericórdia dele, né? Mais uma vez, ele é bondoso e é misericordioso, e nós não somos merecedores. Então, ou seja, isso vai seguir, né? Nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Todo dia é hoje, o Senhor vai ser bondoso e misericordioso com você. Bondoso porque ele é bom e misericordioso porque você vai errar e ele vai ter e pela misericórdia ele nos perdoa. É todo dia. Falhas nós temos todo dia, nós somos sujeitos, nós somos humanos. Nós cristãos não somos diferentes de uma pessoa não cristã. Todos nós estamos sujeitos a falha, só que o Senhor é o nosso pastor, então pela bondade, por nós errarmos, pela sua bondade, ele continua nos abençoando, e pela sua misericórdia, ele nos perdoa, ele esquece tudo e continua com a sua bondade e sua misericórdia todos os dias, ou seja, até o seu último respirar. Isso aí, até o seu último respirar. Né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esses longos dias é eternidade. Ou seja, o Senhor vai ser bom contigo aqui, misericordioso, e na eternidade ele vai continuar sendo bom com você. Esses longos dias, né? Porque fala que, né, todos os dias da minha vida, então é todos os dias, até o seu último respirar. Aí depois fala, né, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias na eternidade. Amém? Agora, irmãos, a palavra-chave do Salmo 23, do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós falamos aqui tudo que o Senhor, o nosso pastor, faz por nós. Mas tem uma coisa, nós não podemos falar de pastor sem antes falarmos de ovelha. Né? Aí que está a questão. O Senhor Jesus, ele vai fazer tudo isso por você, mas aí eu te pergunto, você é ovelha? Porque ele é pastor, sem dúvida. Você é ovelha? Que tipo de ovelha você é? Porque tem vários tipos de ovelha. Porque às vezes a gente questionamos alguma coisa, mas esquecemos que tipo de ovelhas nós estamos sendo. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você está lá no rebanho, vamos, né, falar do animal mesmo. E essa comparação que o Senhor Jesus faz com ovelha, né, não era só uma coisa fácil do pessoal entender, porque naquela época eles mexiam, né, muito com ovelha, mas também porque a ovelha é um animal muito dócil, é um animal sonso, um animal bobo, né, vamos assim dizer. Ele realmente precisa de um pastor. Tem animal que quando vê o lobo ele corre, a ovelha ela não corre. Então é muito dócil, ela precisa de um pastor. E é assim que nós temos que olhar para nós. Né? Porque o inimigo chega e nos devora, a gente fica assim, o inimigo está nos atacando de um lado, de outro, nos cercando, e a gente, não tem nada a ver não, isso pode, não vem. O inimigo está nos atacando, a gente não vê. Nós somos bobos e dóceis, Satanás é muito esperto, traiçoeiro. Então por isso que nós precisamos do nosso pastor, nós temos que ter o nosso pastor. Mas falando de ovelha,
né, o que acontece? Vou só te dar um exemplo para você entender a questão de ovelha. O Senhor está ali com o seu rebanho. Ele olha, pega o rebanho, conduz para beber água. Aí você olha assim, ué, mas cedo? Tá mandando a gente beber água cedo? Aí você fala, não vou beber água não. E ele pega, começa a conduzir, e ele pega a ovelha e começa a conduzir para o aprisco. Aí você olha, ué, mas já? Ele costuma levar a gente para o aprisco mais tarde, por que ele está levando agora? Ah, não vou não, e fica ali. Mas por que ele fez isso? Ele colocou as ovelhas para beber água e retirou elas do pasto e trouxe logo para casa porque ele viu que vai chover. Só que você não entendeu isso, você não tem essa visão de pastor. O Senhor Jesus, ele sabe de tudo. Então, quando o Senhor Jesus nos orienta a fazer alguma coisa, de ficar calado, de falar, de confiar, de esperar, de ir avante, de andar, de marchar, ele sabe. Só que às vezes nós, como ovelha, nós não damos ouvido, nós não queremos fazer. Então essa ovelhinha acaba ficando lá com sede, depois quando ela começa a chover, se ela for beber a água desse rio, as águas já estão muito fortes, é perigoso, e fica ali à mercê. Por quê? Porque foi uma ovelha que não deu ouvido à voz do pastor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui todos os benefícios que o Senhor Jesus faz como pastor. Agora, vamos fazer a nossa parte de ser a melhor ovelha desse rebanho, de sermos excelente ovelha, obediente. Ah, ele falou que hoje a gente não vai sair, é para ficar no aprisco, então vamos ficar dando glória a Deus. Ah, ele levou a gente para sair, vamos dando glória a Deus. Trouxe a gente cedo, vamos voltar dando glória a Deus. Falou para ficar até mais tarde, vamos ficar dando glória a Deus. É para beber água agora? Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele cuida de nós. Então, seja desse rebanho a melhor ovelha. Amém? Amém. Fique na paz do Senhor.